O Bell já teve imensos desafios para se lidar, mas eu acredito que agora, apesar de ele já ter evoluído para o nível 5, né, como a gente comentou no último vídeo, cara, depois de muito tempo de espera, ele deu de cara com o Otar, cara. Uma luta que eu acho que não tem nem como se chamar de luta, né? Foi na verdade uma destruição total. Mas para qual dos lados? Será que agora o Bell conseguiu ter força suficiente para derrotar o Otar? Vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, tava rolando, né, a questão da guerra contra a família Freya, tá? E os senhores da guerra da facção que construíram um acampamento base na enorme tumba do centro do lado oeste de Horário, né, estavam enfrentando a família Freya de fato, que havia espalhado suas forças e jurado proteger a casa do deus aí no extremo oeste. O grupo horizontal era dividido em 3 grandes unidades e estavam tão tensos que se esqueceram de respirar e começaram a marchar direto para a família Freya. Foram para lá para derrotar eles. Enquanto Farseal One ainda estivesse diante do trono, guardando o seu mestre, a coalização total dos senhores, né, da guerra da facção seria derrotada. Se o grupo do Bell não tentasse tirar o level 7, o famoso Otar, o mais forte da cidade da jogada, eles não teriam um futuro. De fato, eles perteriam. Então o Bell começou a pensar assim, como na época do ataque da batalha de defesa de Maze Street. Ele olhou para a luz que estava tocando no sino e começou a acumular energia lá. Só que o problema é que no momento que o Horário foi distorcido pelo charme da Freya um tempo atrás, o Bell estava morando na família Freya, então as suas informações, né, como o valor das suas habilidades, por exemplo, vazaram para todos os mestres e os outros da família. Mesmo assim, depois de ver a sombra do inimigo se lançando do desejo do herói, ele teria que de fato ir atrás do Otar. Não tinha como os fortes guerreiros permitirem que isso acontecesse, portanto, eles teriam que começar a fazer as coisas agora, antes que esses caras tomassem a linha de frente. Para fazer o ataque mais poderoso, a gente só tinha uma coisa, para começar aumentando a força antes de enfrentar o inimigo. O Bell tinha que acumular essa força, então a missão foi dada a ele do Strong Attack, do famoso ataque forte. Ele iria continuar se esgueirando, se movendo, até dar o golpe mais poderoso no oponente mais forte do inimigo, que era o Otar. Era preciso esmagar o Otar para poder alcançar a Freya. O Bell então afastou os seus sentimentos a partir do coração e continuou se aproximando da linha inimiga o máximo possível. O som do sino, que continuava se contraindo e se alongando junto com as partículas brancas de luz, fez com que o Bell suasse frio, porque um batedor, mesmo que conseguisse esconder perfeitamente o seu próprio cheiro, cara, se ele fizer um mínimo de barulhinho, ele seria reduzido a simplesmente um tolo que revelou a posição para o inimigo. E ele teve que manter esse segredo dele para poder alcançar o seu forte ataque. Embora o Bell tivesse que acumular poder de fogo que pudesse derrotar o inimigo, a contradição entre isso e a furtividade dele não ajudaria pelo fato de fazer os batimentos cardíacos do Bell soarem ainda mais alto. Então agora, a única maneira de chegar perto do limite era usar o armazenamento de energia usual. Então ele segurou a respiração trêmula e marchou para frente o mais rápido que pudesse alcançar. Só que depois que o Bell chegou lá, a área desmoronou, né? Uma parede de lá, mas ainda assim o Bell conseguiu entrar, era um anfiteatro e tal, e ele estava prestes a dar a volta no teatro e passar por ele, e então uma sombra negra varreu o chão e uma aura assassina desceu do céu. Basicamente era o momento antes de um rugido ser liberado de uma lâmina de espada que estava prestes a atingir o corpo do Bell. Ele levantou a adaga em pânico, conseguiu se defender, as espadas gêmeas do ataque colidiram com a adaga dele, do deus, que não deu para bloquear completamente o ataque, mas ainda assim ele conseguiu evitar danos diretos. Só que o véu do espírito reverso do corpo do Bell foi arrancado, e o estado transparente dele agora, né, que ele não estava visível, foi simplesmente levado embora. Depois de flutuar no ar com o impacto, então, o Bell recebeu um chute adicional ainda. Ele foi facilmente chutado porque não conseguia mover a mão direita livremente. Então, basicamente nessa hora, o coração do Bell foi instantaneamente consumido pela ansiedade, por ele ter visto todas essas ações secretas dele, que simplesmente indo por água abaixo. Ele temia que o Van percebesse toda a sua expressão. O Van estava louco para lutar contra o Bell, então o nosso prota deu essa oportunidade para ele. Só que a batalha durou menos de 1 minuto, cara, porque o Bell conseguiu garantir a vitória em cima do Van. Então assim, a razão era basicamente nível 5 e nível 4. Os dois números dizem tudo.
Dessa maneira amarga foi quando ele percebeu o quão alto ele tinha subido ao pico de aventureiro do primeiro nível, depois que ele subiu pro nível 5, né? Mas apesar de tudo, demorou muito menos de 1 minuto para ele lutar. Só que isso, esse 1 minuto, esse tempo que durou, foi mais que suficiente para ele chamar os mais fortes para esse lugar. Do nada, o som de algo começou a aparecer entrando nessa arena. Era o som de uma respiração pesada de alguém. E prendendo a respiração, lentamente o Bell virou a cabeça e viu o Otar. Esse cara não foi pra batalha no campo de batalha principal, mas sim ele estava procurando pelo Bell durante esse tempo todo, desde o início. O acúmulo máximo de poder que o Bell podia fazer ainda estava longe. No final, agora que ele foi descoberto, o forte ataque surpresa do Bell deixou de ser válido de qualquer maneira. O corpo estava simplesmente congelado no lugar, como escultura de gelo, e gradualmente perdia o seu calor corporal. No fundo do cristal, a respiração congelada de Lily também veio. Dessa vez foi uma falha real de plano, um erro de combate, e a única chance de vencer que eles tinham foi perdida. Então, sem dizer uma palavra, o Otar examinou os olhos do Bell enquanto ele permanecia no centro do anfiteatro lá, né? E ele estreitou ligeiramente os olhos quando ele viu a partícula de luz que havia sido coletada na sua mão direita. Com o baque, a grande espada foi inserida em uma posição em que o Bell poderia alcançar ela com a mão, pegar ela, mas não foi para atacar ele, tá? O Otar estava dando a espada pro Bell, inclusive disse ao Bell para atacar ele com tudo que ele tinha. Pô, simplesmente ele queria receber um ataque absurdo. Pô, meio estranho isso daí, né? Não tem sentido uma estratégia dessa de enfrentar um aventureiro de baixo nível que poderia ser simplesmente massacrado em um instante. A ideia era o seguinte: como os dependentes mais fortes da deusa da beleza são o Otar e esses outros caras, eles querem testar o Bell. Lyrie também estava abalada com isso, mas ela ainda estava falando de alguma forma com Bell. Ela disse que essa era a melhor oportunidade que ele teria na sua vida. Embora essa seja uma esmola basicamente dada pelo inimigo, ele não podia deixar de correr e tomar, né, nos seus braços isso aí. Se o Bell perdesse essa oportunidade, seria facilmente derrotado depois. E pelo contrário, se ele pudesse derrotar o Otar agora, aqui, nesse momento, o caminho para a vitória seria amplificado e muito, tudo de uma vez só. Então ele aceitou o duelo contra o Otar. Com a mão direita ele pegou a grande espada de prata e estava presa na frente dele, e então com a mão esquerda ele liberou o Inferno Thunder e colocou aí a espada feita de metal refinado pegando fogo. No instante seguinte, as partículas brancas de luz que se acumularam apenas na mão direita foram espalhadas sobre essa grande espada, e as chamas que deveriam ter sido espalhadas foram retidas pelo bloco de prata, aumentando avidamente o poder dela. O alcance também foi expandido da mão direita, onde o poder foi armazenado pela primeira vez, para cima da espada, que transformou ela, deixando ela mais larga, e uma tensão correspondente foi imediatamente transmitida da força física e mental do Bell também. Mas agora não tinha nada a ser feito sobre isso. Basicamente esse era o máximo que ele podia fazer. Era impossível para o Bell usar a liberação dos limites com mais determinação agora que o assunto tinha chegado ao seu auge. Isso significa que ele teria que parar o acúmulo de poder que ele estava fazendo e em seguida aumentar o seu próprio poder novamente. E o poder físico e mental que ele gastou antes para parar simplesmente desapareceria. Depois de derrotar o Otar, o Bell ainda teria, né, que lutar contra outros guerreiros, né? Ele tinha que enfrentar as outras pessoas para chegar até a Freya, então não podia mais consumir tanta energia assim. Deixando de lado então o acúmulo de poder por um curto período de tempo, o poder do corte elevado ao limite, independentemente do tipo do inimigo, foi completamente destruído. Ao confiar nessa habilidade aí, o Bell virou a diferença de classificação de cabeça para baixo várias vezes contra diversos inimigos. O Senhor Deus tinha dito isso pra ele, e era um poder da reversão, basicamente, um Hero Strike. O Otar tinha um equipamento primordial também, então não sabia quanto que isso ia afetar ele em nível de ataque. A hesitação então surgiu no coração do Bell, ele ficou parado ali, estagnado, e não sabia se tinha que usar toda a força para atacar ou não. Mas como se fosse para dissipar todas as preocupações dele, o Otar começou a cantar. Um canto curto, embora o encantamento tenha sido concluído em apenas alguns momentos, ele liberou um poder mágico muito forte. Uma feroz luz mágica cobriu toda a superfície da grande espada, como se fosse uma chama do fim. E o brilho era tão ofuscante que dava uma ilusão de que a lâmina estava inchada. E pode até pensar que a arma estava coberta com um pelo de um gigante javali dourado. E o Bell tinha as suas espadas também nas mesmas condições que as espadas do Otar. Não tinha superioridade ou inferioridade. Então ali o vencedor dessa batalha seria quem tivesse o poder destrutivo puro que combinava a força do braço e do poder mágico. Basicamente, usando todas as forças, então, o Bell colocou a grande espada com fogo sagrado no ombro direito e correu na direção do Otar. O Otar não se mexeu, ele ficou parado lá, ele estava tão imóvel que chegava a ser assustador, cara. Ele literalmente se transformou numa rocha ambulante, ficou parada lá assistindo o ataque de frente do Bell.
Abalado, apavorado, tremendo, o Bel afastou todos e soltou o rugido das chamas que desencadeou um golpe do fogo sagrado em cima do Otar, que era o corte do fogo sagrado. Só que, cara, com todo o coração e força, o Bel, que tinha subido para o nível 5, desferiu o que sem dúvidas foi o golpe mais forte dele. Diante dessa morte certa, o homem que empunhava sua grande espada rugiu. Ele simplesmente rugiu como se fosse empurrar o Bel para longe, né, para trás. Só que ele liberou um incrível poder estranho, o Strike of Gold, que desceu e colidiu com o Strike of Holy Fire, e então houve um grande impacto. As duas habilidades, tanto o Otar quanto o Bel, mano, meio que criaram um clarão num estrondo gigante. Esse negócio durou apenas alguns momentos, mas justamente quando o Bel pensou que o fogo sagrado suprimiu o pelo dourado que estava lá, as grandes espadas um do outro chegaram ao seu limite quase que simultaneamente e se quebraram. Então assim, não tínhamos mais a lâmina da espada, as espadas praticamente estavam quebradas agora. Então Bel e o Otar estavam sem nada, né, pra retaguarda. O impacto inclusive fez com que as duas mãos do Bel começassem a se contorcer, porque eles foram jogados para muito longe, arremessaram, bateram com as costas na parede. E cara, naquele momento, quando o Bel levantou a cabeça, no fundo da areia lá da poeira que estava sumindo, à frente da fumaça que estava desaparecendo, a sombra negra apareceu. O homem ficou lá, estava de boa, o Senhor Otar. Ele simplesmente tirou as suas enormes costas da parede, que era meio que uma pedra de ruína antiga, e ele até disse que, considerando essa classificação, o golpe do Bel era mais forte do que o dele. Mas apesar dos elogios, o rosto do Bel estava tingido de uma cor pálida, mano. O cara tava branco, virou fantasma. E tudo começou a passar na cabeça dele. Cancelar, neutralizar o desejo do herói, aquele que venceu as garras quebradas do Juggernaut, o Holy Fire Rising, foi tudo um bom golpe. Tudo que ele fez transformou esse golpe num golpe forte. Mas com toda a força, ele falhou em aproveitar essa oportunidade inicial no final de esmagar o Fire Seal One, que é acabar com tudo com sucesso, com o Otar. A ação mais mundana fez com que o corpo do Bel mergulhasse numa montanha de escombros que caía. O anfiteatro, onde foi descrito ali como vestígios da feroz batalha, foi completamente alterado. Ele foi atingido por trovões, relâmpagos e sofreu as consequências do ataque. As paredes e todos os assentos da audiência simplesmente desmoronaram, ficaram inúmeras como se fossem lajes de pedras, né, que foram levantadas. Essa era a prova de que o herói inacabado Bel Crânio resistiu com todas as suas forças até chegar ao fim. E no meio do campo de batalha, né, mostrando o quão feroz a batalha era, o Otar estava dolorosamente ileso. Não sofreu um arranhão. O adolescente Taketo foi, mano, simplesmente um desespero. A garganta do Bel puxou um pouco da força ali que ele tinha do som para poder gritar, né, de revigoramento ali, com a maré de sangue pingando do seu ferimento. Ele meio que espremeu a pouca força que ele tinha e conseguiu se levantar. Ele usou a magia de ataque rápido que ele tinha, mas o Otar não se preocupou em desviar da ponta do raio escarlate que voava na sua direção. Ele nem usou apenas nada, a espada negra dele, nem nada. Ele só deu um tapinha no negócio, como se fosse matar mosquito, tá ligado? E isso foi tudo que ele fez. Só com isso, a magia que tinha sido mandada para ele se dissipou. Antes que o Bel, então, coberto de sangue, não pudesse falar nada, o corpo gigante dele saltou sobre a sua cabeça. O Bel até conseguiu chutar o chão para fugir. Ele ficou gravemente ferido, mas ainda fez uma melhor ação evasiva que apenas um aventureiro de primeiro nível conseguia fazer. Mas isso ainda não funcionou completamente. O pé rígido e grosso e pesado se transformou numa montanha de entulho num espaço aberto. E em seguida, estendeu a palma da mão e agarrou as pernas do Bel. Basicamente, o Otar pegou ele, o Bel deveria ter escapado, e bateu com ele na laje, assim, pela perna, tá ligado? Mó porradão, mano. E agora a situação dele ficou complicada, porque o relato do estrago nem foi considerado um som normal, cara. Por isso, ele se manifestou na forma de um choro doloroso. E aos olhos dele, o céu azul estava perdendo gradativamente a sua aparência, a sua cor adequada. Dessa vez, a consciência do Bel estava literalmente à beira de quebrar. E nesse momento, o Otar ainda pisou na barriga do Bel com tudo que ele tinha. O corpo cicatrizado do Bel não tinha mais nada além de desespero. E o batismo de Mushi nunca terminaria. As pupilas impensáveis do homem simplesmente olhavam para o rosto do garoto ali do Bel, mano, que tinha se tornado uma bagunça de sangue e lágrimas. E disseram a ele, inclusive, o Otar falou: lembre-se, esse é o gosto da argila. Nossa, cara, na frente de todos os destroços da parede de pedra fragmentada, o Bel caía como se fosse uma marionete quebrada. Os lábios dele estavam, a cara dele estava pressionada no chão, né, amassada lá numa poça de sangue que se espalhou silenciosamente para fora. Vendo essa visão, Eina, finalmente, na metade inferior do corpo, fraco, paralisado no chão, não conseguia parar de chorar. Estia, que entendeu toda essa situação trágica vendo através do cristal do olho da Lily, sentiu uma sensação de arrepiar os ossos.
Asfi ficou de pé, virou as costas pro Hermes e saiu correndo, segurando um suporte mágico brilhante para poder ajudar o Bel. E em uma taberna lá da cidade, todos os sábios aventureiros que não participaram da guerra ficaram perplexos, cara. Olhando para essa imagem do espelho, todos foram tomados pelo terror. O corpo, silenciosamente contraído do Bel, caiu de lado e a visão dele, os olhos carmesins dele, refletiu apenas a figura de um rei, o Otar que estava lá. O garoto estava sofrendo do batismo sem fim e derramava lágrimas de sangue. Basicamente, o Bel começou a sentir que o fim dele tinha chegado nesse momento. Galera, que final foi esse, rapaz, de arrepiar. Olha, essa parte do volume 18, sem sombra de dúvidas, foi uma das partes que mais me deixou arrepiado, me deixou assim... Cara, como isso pode acontecer? Eu tô arrepiado agora. Eu sempre falo isso pra você, mas eu realmente fico arrepiado. Nossa, me arrepiou todo agora. Mano, o Bel já passou por muita coisa, cara. Pô, bota coisa nisso. Então, se você tá curtindo acompanhar mais da Might, esse volume 18, que realmente tá um volume muito interessante por conta de todas essas batalhas que tá acontecendo, e quer saber o que vai acontecer mais, capricha naquele like, mano. Deixa o likezão pra gente aí. E aí fica a pergunta. Será que o Bel vai conseguir se levantar e sair dessa, voltar pro campo de batalha? Ou será um fim do nosso herói nesse volume? Comenta aí pra mim, eu quero saber a sua opinião sobre isso. E prepara, mano, prepara que pode vir mais história pra frente sobre isso. Só depende de você. Se você curtir, deixa aí no comentário também. Traz mais pra gente que eu vou trazer a continuação da história pra gente saber se o Bel conseguiu se levantar ou não, hein? Conto com você. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho também. Manda bala aí, cara, que assim você fica por dentro de tudo. Vai recebendo as notificações. Já clica, já vem assistir o vídeo. Vamos junto comigo que o negócio tá bom, rapaz. Tem muito anime bom chegando por aí. Muita coisa boa, muita história boa de animes que a gente já falava antigamente, estamos revivendo agora. E de animes novos também. Então não perde essa não, hein? Tamo junto sempre, galera. Beijão no coração. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!